dando continuidade ao nosso tema da aula de hoje, que é falando um pouco de espelhos, vamos falar agora um pouquinho de espelhos planos. Conhecer o que é um espelho plano e as suas características em relação à formação de imagem. Vamos lá. O espelho plano é o único que é sempre estigmático, ou seja, as imagens são perfeitamente simétricas. Como assim? Se a gente chegar em frente ao espelho, nós vamos conseguir nos enxergar perfeitamente, simetricamente, não vai ter nada de diferente. Ou seja, um espelho plano não é um espelho milagroso. Para aquelas pessoas que é mais gordinha, chegar em frente a ele e se sentir um pouco mais magrinho. Não, não é isso. Por quê? Porque ele é estigmático, ou seja, ele não faz milagre. Ele possui as imagens perfeitamente simétricas. Se você parar em frente ao espelho plano, você vai se enxergar. Se você colocar um abacaxi em frente ao espelho plano, a imagem formada por esse espelho vai ser um abacaxi. Se você colocar uma bola de futebol em frente ao espelho plano, a imagem formada por ele vai ser uma bola de futebol. Não vai mudar, não vai ser bola de basquete, por exemplo. Outra coisa importante, a imagem tem sempre o mesmo tamanho e a mesma distância do objeto. Se você para em frente ao espelho, entre você e o espelho tem uma distância. A imagem formada por esse espelho também vai ter a mesma distância do objeto. Se você tem, um exemplo, 1,80 m, está parado em frente ao espelho, a sua imagem também vai ter 1,80 m. Por quê? Porque é uma característica do espelho plano. A imagem tem sempre o mesmo tamanho e a mesma direção do objeto. Estou falando de espelho plano, então o que é um espelho plano? Né? Como o nome já diz, plano é aquilo que é uma reta, não faz curva. Ele não tem em nenhum dos seus pontos nenhuma superfície curvada. Se esse espelho tiver em algum dos seus pontos uma superfície curvada, significa que ele não é um espelho plano. Ele pode ser um espelho côncavo ou um espelho convexo. Só que isso é tema das nossas próximas aulas. Então, espelho plano, espelho é algo que reflete, a imagem tem a reflexão da luz, e plano é algo reto, ou seja, reflexão da luz em uma superfície reta, em uma superfície que não tem em nenhum ponto nenhuma curvatura. Dando sequência, vamos analisar e estudar um pouquinho as características das imagens formadas pelo espelho plano. Primeira característica, a imagem é sempre direita, ou seja, a imagem sempre escreve com a mão direita. Não, não é isso. O que é? Uma imagem direita é aquela imagem que tem a mesma orientação e a mesma posição do objeto. Como assim? Se eu parar em frente ao espelho de lado, a minha imagem no espelho também vai dar de lado. Se eu inverter o lado, parar em frente ao espelho com o lado invertido, eu vou ter também a mesma orientação e a mesma posição diante do espelho. Se eu parar em frente ao espelho de frente, eu vou ter a minha imagem projetada no espelho, a mesma orientação e a mesma posição. Então, a primeira característica para imagens formadas por um espelho plano é que ela é direita. Segunda característica, ela é uma imagem virtual, ou seja, ela é uma imagem formada apenas dos nossos olhos. Ah, como assim, professor? Uma imagem formada apenas dos nossos olhos. Vamos imaginar um data show. Para que a gente possa enxergar os objetos projetados pelo data show, geralmente projetado de um notebook, o que acontece? A gente tem que pegar esse data show, esse raio luminoso e projetar na parede. Fazendo isso, essa projeção na parede, a gente consegue enxergar as imagens fornecidas pelo notebook. E isso é um exemplo de imagem virtual? Não.
Isso não é um exemplo de imagem virtual. Quando isso acontece, essa imagem é imagem real. Ou seja, a imagem virtual é aquela imagem que a gente só consegue visualizar nos nossos olhos. Vamos imaginar que você está em frente ao espelho. Quando você está em frente ao espelho, você consegue enxergar a sua imagem. Só que você, quando sai do campo de visão do espelho, você não consegue se enxergar mais no espelho. Por quê? Porque esse espelho plano ele tem uma imagem virtual. Ou seja, se você não está refletindo sua imagem para ele, então significa que você não está conseguindo enxergar. Ou seja, a imagem não está vindo aos seus olhos. Se você está em frente ao espelho, está enxergando sua imagem, então você está tendo uma imagem projetada, uma imagem virtual. Se você sai do campo de visão do espelho, vai para o lado, vai para o lugar onde o espelho não te alcance, então você não consegue mais enxergar. Por quê? Porque a imagem é projetada apenas nos seus olhos. Terceira característica de imagem formada por um espelho plano. A imagem é sempre formada atrás do espelho. Toda imagem formada ou projetada por um espelho plano, ela é formada atrás do espelho, como característica. Aí eu fiz um desenho esquemático, é o seguinte, eu tenho aqui um espelho nessa superfície aqui, azul. Lembrando que o espelho sempre é desenhado dessa maneira. Eu tenho uma reta, no caso não é reta porque é plano, e o fundo ou atrás do espelho eu tenho esses três tracinhos. Esses três tracinhos significam as costas do espelho, ou seja, o fundo do espelho. Aqui eu tenho um objeto, esse objeto aqui eu tentei desenhar uma estrela. Esse objeto, nessa estrela, ele vai incidir um raio luminoso até a superfície, ou seja, até o espelho, e esse objeto e essa incidência de raio ela é refletida até o olho de um observador, até o olho de uma pessoa que está aqui observando. Então, o mesmo ângulo de incidência de raio é o mesmo ângulo de reflexão desse raio. E essa imagem ela é formada aqui atrás. Formada sempre atrás do espelho. Só que para isso ele precisa obedecer aquelas leis da reflexão que nós vimos um pouquinho atrás. Relembrando, entre o objeto e o espelho eu tenho uma distância x. Então, entre o espelho e a imagem eu vou ter uma distância x'. E ambas vão ser iguais, né? Pela característica. A imagem tem sempre o mesmo tamanho e a mesma distância do objeto. Se esse objeto tem 10 centímetros de tamanho, por exemplo, a imagem dele também vai ter 10 centímetros de tamanho. Se entre o eixo do espelho e o objeto eu tenho 3 metros de comprimento, entre o eixo do espelho e a formação da imagem eu também vou ter 3 metros de comprimento. Se eu pegar esse objeto e aproximar, deixar ele a uma distância de 1 metro do espelho, a imagem formada também vai aproximar e ficar a 1 metro do espelho. Por característica, ela possui sempre a mesma distância e o mesmo tamanho. Para finalizar essa aula, vamos à última característica da imagem de um espelho plano. Qual é ela? O espelho plano ela tem uma imagem enantiomorfa. Ah, professor, o que é isso, enantiomorfa? Enantiomorfa é o seguinte, quando você para em frente ao espelho e levanta a sua mão esquerda, a sua imagem refletida no espelho, você tem a impressão que está levantando a mão direita. E vice-versa. Se você para no espelho, levanta a mão direita, você observa nesse espelho a formação da imagem como se fosse a mão esquerda. Por que isso acontece? A característica é uma imagem reversiva, ou seja, uma imagem enantiomorfa. No nosso dia a dia, no cotidiano, temos alguns exemplos, né? Na ambulância, por exemplo, vamos supor que tem um motorista dirigindo um carro lá na frente. Os espelhos retrovisores do carro são planos.
E o espelho plano ele forma uma imagem reversível, ou seja, uma imagem enantiomorfa. Então, tem um motorista dirigindo o carro na frente e tem uma ambulância atrás. Geralmente o nome da ambulância vem ao contrário, vem escrito de trás para frente. Por quê? Porque o idealizador disso foi um estudante de física, ele conhece muito a física. Porque sabe que um espelho plano ele tem como característica a formação de imagem reversa ou enantiomorfa. Se a ambulância do carro está escrita de trás para frente, uma pessoa que está no carro na frente vai enxergar ela normal. Não serve para quem está fora do carro, né? Quem está fora do carro vai conseguir enxergar a ambulância com os nomes ao contrário. Mas se essa pessoa colocar um espelho e enxergar a ambulância pela imagem do espelho, então vai ver ao contrário. Polícia também, a mesma coisa, alguns transportes escolares também. Eu coloquei aqui mão direita, mão esquerda, né? Foi o exemplo que eu utilizei. Parando em frente ao espelho, levantar a mão direita, a sua imagem no espelho vai estar com a mão esquerda levantada. Se você parar em frente ao espelho e levantar a mão esquerda, a sua imagem em frente a ele vai estar com a mão direita levantada. Então, pessoal, é isso aí a aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação e dar o like.